Bom estarmos juntos novamente, nos reunindo como comunidade, como Igreja de Jesus. E é bom rever tantas pessoas queridas e amadas, ver até algumas pessoas que não convivem conosco constantemente, mas é uma alegria e um prazer tê-los com a gente. E de antemão já quero agradecer o Beto, que eu ouvi um pouquinho, estão apresentando ele para a gente. Obrigado, Beto. Obrigado, Cris, por estar com a gente. É uma alegria e uma honra. Como é uma honra contar com todos vocês em todos os sábados aqui reunidos, né? Muito bom. Eu fiquei pensando que a gente está chegando no fim. Acho que a gente está chegando no fim desse período de reclusão e talvez a gente passe algum tempo mais aqui realizando esses cultos no Zoom, mas a gente daqui a um tempo já vai pensar nessa nossa reunião presencial e isso também nos alegra, saber que em algum outro momento a gente vai se reunir presencialmente. E por conta disso, eu fico me perguntando o seguinte, o que de bom a gente carrega desse período de culto presencial ou de culto virtual ou desses encontros virtuais que a gente tem? A gente carrega algumas coisas muito boas. Nós, na comunidade, experimentamos um estudo efervescente. Hoje mesmo nós tivemos um estudo conduzido pelo Alaerton muito gostoso de se participar. E assim tem sido. A gente tem tido momentos de oração, às quintas-feiras com os homens, as mulheres se reúnem nas quartas-feiras, e tem sido uma bênção. Isso tem sido até diferente do que a gente imaginava, trouxe um grande alento para nós que participamos. E se você ainda não ingressou nessas plataformas, participe. É muito bom. Esse é um olhar que a gente precisa ter a respeito do período que Deus nos oferece como oportunidade. E que, por mais difícil que a gente consiga imaginar, ou imaginar que estamos passando, existem coisas boas nisso tudo. Uma das coisas positivas que eu destaco, muito particular dentro do período de pandemia, foi que a nossa família, por exemplo, a gente encontrou tempo para se reunir e orar quase todos os dias. E esse período de oração em casa, ele trouxe grande bênção para a gente. Em muitas oportunidades, nós sentimos a presença de Jesus conosco. E eu queria dizer para vocês que ainda não tem uma percepção muito clara se o tempo da pandemia trouxe benefícios, que é possível a gente buscar benefícios durante esse período. A presença de Deus, ela está acessível a qualquer circunstância, em qualquer lugar. E esse é o nosso privilégio, sermos filhos de Deus. E Deus nos amar com toda a sua intensidade, de todo o coração. Hoje também a gente discutiu sobre a volta de Jesus, esse tema que mexe com a gente. E uma coisa que o Elcio falou que chama atenção é que a gente sabe que o fim da nossa história já está escrito, que a gente pode viver de uma maneira feliz por isso, ou a gente pode ficar amando a terra, né? Amando esse espaço que a gente tem. E aí refletindo um pouquinho depois do estudo, falou assim, puxa, que os nossos olhos e que o nosso coração se volte para aquilo que Deus tem preparado para nós. Que a gente não se esqueça de que tem coisas boas, muito melhores do que nós temos hoje, que Deus tem preparado para nós. E é com essa esperança e com essa alegria de quem já sabe o que Deus
preparou para a gente, que eu queria que a gente cultuasse hoje, com o coração alegre, com o coração feliz, de que a nossa história, por mais sofrimentos que a gente tenha, por mais dificuldades que nós temos, a gente já sabe o final, e o final é o melhor que a gente pode sequer imaginar. E é nesse olhar que eu gostaria que a gente orasse e cultuasse a Deus nessa noite. Amém? E eu quero te convidar a orar comigo nesse instante. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos por Jesus, nosso Senhor. Te agradecemos pela esperança, Senhor, da vida eterna. Te agradecemos pela obra redentora da cruz do Calvário, que nos trouxe a condição de vivermos, mesmo em meio às grandes dificuldades, a esperança de que em algum momento tudo vai terminar e que nós vamos sim, Senhor, viver para Ti e por Ti. E a gente vai ter a melhor vida que a gente pode imaginar, ou até que não podemos imaginar. Te agradecemos pelos nossos irmãos que estão juntos nesta tarde. Te agradecemos porque o Senhor tem sido fiel e bom e tem cuidado de nós. O Senhor tem nos dado tudo que precisamos e muito mais do que merecemos. Te agradecemos pela saúde, pela paz, pela vida. E te agradecemos, ó Deus, porque o Teu Espírito Santo está sobre nós em todo o tempo, nos dirigindo, nos guiando, nos guardando, nos protegendo. E agora, Deus, que vamos iniciar nosso encontro, nosso culto, que o Senhor se manifeste em cada lar, em cada casa, em cada pessoa, que todos experimentem da Tua presença, que todos sejam cheios do Teu Espírito Santo, que todos possam experimentar da porção que o Senhor tem a nos oferecer, que os nossos corações e mentes se abram para aquilo que o Senhor há de nos ministrar, que a Tua presença seja perceptível a todos, que a Tua graça, que a Tua misericórdia nos encontre nesta noite, Senhor. Nós te pedimos e suplicamos no nome precioso de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Eu te convido a louvar com a gente. Pois tu és digno.
do meu viver, pois tu és digno, santo, vida em mim, pois tu és digno, santo, vida em mim, pois tu és digno, santo, vida em mim, pois tu és digno, santo, vida em bem cedo eu te buscarei, de madrugada me aproximarei, Senhor. Minha alma sede tem de ti, para ver tua glória e teu poder. Meu socorro és tu, Senhor, na sombra de tuas asas eu me alegrarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado. Oh, tua destra me tem sustentado. Bem cedo eu te buscarei, de madrugada me aproximarei, Senhor. Minha alma sede tem de ti, para ver tua glória e teu poder. Meu socorro és tu, Senhor, na sombra de tuas asas eu me alegrarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado. Oh, tua destra me tem sustentado. Meu socorro és tu, Senhor, na sombra de tuas asas eu me alegrarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra
Bom, graças a Deus, a gente não se cansa de agradecer o esforço desses, sobretudo do Anderson e da Rebeca em nos ajudar, esses instrumentistas que se esforçam tanto e esse pessoal que se dedica a gravar isso, que não é fácil. Alguém pode ver o resultado e achar que é tranquilo, mas não é não. Mas é uma alegria, né? Graças a Deus. Nós temos agora o nosso momento de intercessão, mas antes da gente interceder, gostaria que você não se esquecesse de ofertar a Deus e para a comunidade. Nós temos os nossos compromissos financeiros, mesmo em meio à pandemia, nós temos o nosso aluguel, nós temos as nossas obrigações, que até então Deus nos tem sustentado e tem nos abençoado, e nós temos conseguido cumprir com todos eles, mas não sem algum sofrimento. Então, quero te pedir que não esqueça de ofertar, de dizimar, de trazer a sua oferta para abençoar essa comunidade e as pessoas que por ela são agraciados. Por isso, eu quero convidar, vou pedir para o Tom que ministre para a gente esse momento de intercessão. Queridos, vamos aproveitar esse tempo de consciência maravilhosa que a gente tem, esse privilégio, que é a oportunidade de testemunhar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, né? De agradecer ao Senhor tantas as ações, as atitudes de Deus, o braço de Deus, a mão de Deus estendida sobre nós, às vezes para resolver a circunstância, às vezes para nos fazer atravessar a circunstância, né? Então a gente tem esse tempo como um tempo também de louvor, quando nós contamos aquilo que Deus tem feito, respostas de oração que nós temos recebido, né? Eu lembro que a semana passada, por exemplo, nós oramos pelo Marcelo, que era um empresário que estava passando por um drama muito grande, e essa semana, almoçando com ele, o semblante dele já estava tão diferente, e eu creio que tem a ver com a oração da comunidade, dos irmãos, do corpo de Cristo, né? É tão importante. Então eu já estou falando aí de gratidão pela vida do Marcelo, mas talvez você também tenha coisas que você queira agradecer a Deus. E daqui a pouco nós vamos também interceder e pedir por aqueles que sofrem. Mas se você nesse momento tem alguma coisa a agradecer, algo que você se lembrou, faça isso, libere o seu microfone e agradeça ao Senhor. Ele é digno de receber o nosso testemunho. Enquanto você lembra da questão da gratidão, se você talvez esteja mais preocupado em levar a Deus os pedidos, aquilo que você está sabendo de gente que está sofrendo, também nós vamos abrir essa oportunidade. Tem algo que eu acho que não pode fugir da nossa mente, que tem a ver com o reino de Deus. Pode ser que a gente não tenha se dado conta, mas quando esse mundo aqui passou pelo processo de queda e foi revestido pelo mal, o reino de Deus veio e se reinfiltrou nele. E reinfiltrou nele através da palavra, através do Espírito, através de Jesus, exatamente para reverter situações que as trevas estavam nos impondo. Então, quando nós oramos confiando nesse reino de Deus que alcança as pessoas, que alcança as vidas, que toca no coração, que gera esperança, que gera consolo, que às vezes gera cura, às vezes aumenta os dias, às vezes gera salvação imediata, mas é esse reino que chegou até nós, que faz com que a gente lembre daqueles que sofrem, daqueles que estão caídos, daqueles que estão abatidos. Então, você que talvez tenha esperado por não lembrar de algo para agradecer, mas você esteja lembrando de alguém que está sofrendo, precisando de oração, precisando que a gente lembre
diante de Deus agora. Então, eu queria que você liberasse o seu microfone, se você tem algum pedido de oração. Eu tenho agradecimento. Agradecer a Deus pela vida do nosso Luca, que fez 17 anos terça-feira. Ele é uma alegria, uma bênção na nossa vida. Eu louvo muito a Deus pela vida do nosso filho. Amém. Graças a Deus pela vida do Luca. 17 anos de pura energia. Lembrando que é mais velho do que ele. A gente está aberto ainda para gratidão, estão aberto ainda para pedidos. A Isabela tem um pedido. Qual que é, Bela? Que olhe pela minha professora de educação física, que o pai dela morreu. Ah, verdade. Foi essa semana, né? Semana passada. Semana passada. O professor de educação física da Isabela, Professora. a professora perdeu o pai. Então vamos orar por consolo para essa família. De quem mais você lembra ou quer agradecer ou falar? Kellen, você está com o microfone aberto, você quer falar, querida? Tô sim. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer mesmo, primeiramente a Deus, por todo o cuidado que Ele tem tido conosco. E agradecer muito a vocês também pelas orações em relação ao restabelecimento do Kleber. Ele já voltou a trabalhar, já está mais tranquilo. E também pelo cuidado com meu pai. Meu pai também teve Covid, tem 83 anos, tem Alzheimer. E diante de todas as tribulações, ele passou por essa questão de uma forma mais tranquila. Diante de tudo que a gente passou, o que eu posso e só tenho é agradecer, porque a gente tem consciência e noção que a vida do Kleber, assim, ele mesmo fala que ele renasceu. Foi um milagre mesmo, diante de tudo, diante de como ele chegou ao hospital, piorou e depois, como disse mesmo a médica, foi impressionante a recuperação dele. Então, eu só agradeço a Deus por esse milagre, por nossa família estar novamente unida e também pelo cuidado que vocês tiveram conosco e sempre acalmando o meu coração, porque nesse momento a gente se sente muito sozinha. Diante de todas as perspectivas que a gente lê, que a gente escuta, a gente entra num desespero. E eu não me esqueço que o Tom e a Milena chegaram e confortaram muito meu coração todos os dias. É o que eu tenho a dizer. Muito obrigada mesmo. A Deus e a todos vocês. Amém. Na sua fala, a gente lembra daquela frase tão simples que as pessoas falam para a gente, né? Quanto Jesus ama você, Kellen. Sim, isso eu Quanto Ele tenho ama plena você e a certeza. sua família. Graças a Deus pela vida do Kleber. Que bom que foi uma recuperação, né? Assim, diferenciada. Graças a Deus. Exatamente. Muito obrigada mesmo. Obrigada a Deus e obrigada a todos vocês que eu não me esqueço das orações, das reuniões dos grupos, que sempre estiveram conosco aqui, não se esqueceram. E eu também tenho orado muito, tanto por vocês, tanto por todos que estão sofrendo também. A gente tem que continuar orando muito por todos, porque eu sei que não é fácil. Não só em relação ao Covid, mas diante das tribulações, a gente sabe que o quanto a gente se sente fragilizado, mas também a gente sente o conforto e o abraço de Deus através de vocês também. Amém. Graças a Deus pela vida da Kellen, querida. Mais alguém? Eu gostaria de pedir oração pelas crianças de um abrigo que eu atendo na UBS. São 18 internos entre crianças e adolescentes. Claudete, a gente não está te ouvindo. Estão me ouvindo? Deixa eu ver se eu preciso. Pronto, agora então? Estão ouvindo agora? Sim. Agora sim. Desculpe. Eu gostaria de pedir oração pelas crianças de um abrigo que eu atendo no posto de saúde. Eu e as minhas colegas, né? São 18 crianças e adolescentes, vai de bebê recém-nascido até 18 anos. E é sempre é um desafio a gente ver as crianças que não têm expectativa de equilíbrio na vida. E eu gostaria de pedir que a gente
orasse para que elas conhecessem de alguma maneira, por algum caminho, por alguma ação nossa, de outras pessoas, de que existe um Pai para todos nós, né? Um Pai único, e que elas o conhecem. É isso. Obrigada. Obrigado você, Clau, de trazer essa realidade para a gente poder juntos aqui, diante de Deus, a gente ter algum contato, né? Ixi, caiu meu Zoom. Caiu ou você voltou no lugar? O Hamilton vai ter que tocar de lá. Eu vou abrir aqui. Estão me ouvindo aí? Voltou? Sim, estou te vendo. Então, tá bom. Obrigado, Clau. A gente tem a lembrança, né, de orar também pela Rebeca, pelo Samuel, pela Estherzinha, pelo Joãozinho. De orar, a Claudete falou de crianças e a gente sempre fica um pouco mais tocado, mexido de alguma forma. E às vezes a gente não consegue nem se colocar no lugar, mas a gente consegue se importar, né? A gente consegue pedir para Deus, de alguma maneira, abrir oportunidades, como diz o Elcio, ele sempre gosta de uma expressão que fala abrir janelas de oportunidade. E tem lugar que não tem janela nenhuma. A Clau falou, o sofrimento dela é porque ela provavelmente olha e fica pensando qual é a janela, qual é a porta, qual é a saída que essas crianças têm, né? Então, Deus consegue nos surpreender e vamos orar para que essas crianças, de alguma maneira, sejam alcançadas pela graça dele aí e tudo. Mais alguém, gente, por favor? Mais algum pedido? Você está lembrando de mais alguém? Eu queria colocar o nome também do Gabriel e da Raquel. Eu sei que a Miriam está anotando ali, para que a gente tenha essa oportunidade de orar. O Beto não falou, mas eu quero lembrar dele, porque ele é um querido com a sua família. Ele está com alguns projetos novos. Deus tem orientado o coração dele, cuidado da família dele de uma maneira bem especial. Mas tem as estradas pela frente, né? Então, que a gente possa orar por ele, pela Nath, pelo Benjamin. Ok? Podemos orar? Pastora Miriam, vou aproveitar que você fez a listinha aí. Não sei se você quer acrescentar mais alguém, mas depois para orar conosco. Eu só queria dizer que a destra de Deus tem nos sustentado. E é baseado nisso que nós vamos interceder. Senhor Deus poderoso, te louvamos, Senhor. Te pedimos, Senhor, a presença poderosa do Teu Espírito, que esteja movendo o nosso coração, Senhor, e trazendo a nós o sentimento de misericórdia, de solidariedade, para interceder por estas vidas, Senhor, que foram mencionadas. Mas antes de agradecermos pela vida do Lucas, Senhor, que tem concedido mais um ano. Senhor, é um adolescente, tem a vida pela frente. Senhor, nós te pedimos que o dirijas totalmente, Senhor, para que ele usufrua das tuas bênçãos. Esteja, Senhor Jesus, dentro dos teus propósitos. Oro, Senhor Jesus, pela professora da Isabela, que perdeu seu pai. Traz consolo, Senhor, essa família. Cuida, Senhor Jesus, dessas vidas, Senhor, que realmente a gente não sabe que nível de conhecimento tem a respeito do teu cuidado. Mas tu, Senhor Jesus, confortes a família, Senhor, esteja com eles. E de alguma forma sintam a tua presença e o teu conforto. Oro, Senhor Jesus, pela Kelly, porque ela está agradecendo, Senhor Jesus, pela vida do Kleber. E ela tem sentido, Senhor, que a tua mão, ela testemunha que a tua mão poderosa esteve com eles, Senhor Jesus. Nós te agradecemos por isso, Senhor, porque
Em vários momentos, Senhor Jesus, estávamos ansiosos, mas Tu realmente tens trazido conforto e solução para esse problema. Oramos, Senhor Jesus, pelo pai da Kelly. Senhor Jesus, existe uma situação ali complicada, Senhor Jesus, que é um mal que realmente tem assolado muitas vidas que já estão maduras e que aí na velhice, Senhor, tem esse problema de Alzheimer. Ó Senhor, sustenta, Senhor, a cada um. Cuida da família, Senhor Jesus, que tenham, Senhor, condições de estarem envolvidos, Senhor Jesus, mas que tenham, Senhor, forças, Senhor Jesus, e sabedoria para conviver com essa situação. Até que Tu tenhas a misericórdia, Senhor Jesus, e seja feita a Tua vontade. A Tua vontade é boa, Senhor, e nós gostaríamos, Senhor Jesus, que esse mal fosse sanado. É esse o nosso desejo, Senhor. Mas o Teu sustento, Senhor, e a Tua companhia ajuda o Senhor Jesus a esta família, Senhor, a conviver com esse problema até que o Senhor faça aquilo que seja preciso fazer, Senhor. Ora, o Senhor Deus, pelo Gabriel e pela Raquel, Senhor Jesus, que o Tom mencionou. Tu conheces, Senhor, as dificuldades, as necessidades dessa família, Senhor. Assista, Senhor, poderosamente, Senhor. Dirija e orienta cada passo, Senhor, pelo Teu amor e pelo Teu poder. Oramos pelo Gilberto, Senhor, pela Nath, pelo bebê. Senhor Jesus, essa família que está hoje, Senhor, conosco, eles recebam uma bênção do céu, Senhor. Que eles tenham paz, saúde, alegria, Senhor Jesus, e contentamento da Tua presença. Que a sua casa seja abençoada, Senhor, e eles usufruam, Senhor, da Tua graça e do Teu amor. Senhor poderoso, oro pela Rebeca, pelo Samuel, pelo Joãozinho e pela Esther. Ó Senhor poderoso, coloques a Tua mão. Essa família precisa da Tua direção, da Tua graça, do Teu poder. Ó Deus, assista, Senhor, essa família. Assista, Senhor, porque nós amamos essas crianças, amamos essa família e nos compadecemos delas, Senhor. Mas Tu és Pai, Pai amoroso, que a tudo sabes e a tudo conheces. Oramos, Senhor Jesus, pelo projeto da Claudete. Senhor, se os nossos adolescentes estão conosco e às vezes nós ficamos inseguros quanto ao que dar para eles, o que eles estão recebendo nesse momento, o que estão fazendo com o que estão recebendo, isso nos angustia. Ó Senhor, e essas crianças, Senhor, esses adolescentes que a Claudete mencionou, Pai de misericórdia, dá-nos condições e dá-nos capacidades, Senhor, e abra janelas, Senhor, para que alguma coisa seja feita, para que essas vidas sejam alcançadas pela Tua graça, que de alguma forma conheçam o Teu amor, Senhor Jesus, que as portas sejam abertas, Senhor, e que as vidas sejam, Senhor, alcançadas pelo Teu amor, pelo Teu poder. Cuida da equipe, Senhor, que a Claudete, Senhor Jesus, acompanha, que essa equipe, Senhor Jesus, saiba o que fazer e que essa equipe seja abençoada por Ti e capacitada por Ti. Colocamos todos esses pedidos na Tua presença, Senhor. E aqueles tantos outros que nós temos colocado durante a semana, Senhor. E agora nós repetimos todos eles, Senhor, e trazemos diante do Teu altar, para que a Tua graça os cubra, a Tua graça dirija todos os sentidos, Senhor. E abençoe esses e aqueles que estão pedindo e estão precisando da Tua direção, da Tua orientação de vida. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, perdoa nossas negligências, Senhor Jesus, e às vezes até a nossa falta de entrega, para que Tu possas operar poderosamente nas nossas vidas. Fica conosco e em nome do Senhor Jesus nós Te agradecemos. Amém. Você que pode respirar
existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Boa tarde, irmãos. Boa noite já, né? A Fernanda está me corrigindo aqui. Quero trazer para vocês hoje uma meditação no livro de Colossenses, no capítulo 3, versículos 10 ao versículo 17. Deus nosso Pai, que a Tua palavra seja vida em nós, que o Teu Espírito Santo arda em nossos corações, aquilo que provém de Ti. Deus, faz um milagre, Senhor, entre nós, falando ao nosso espírito, ao nosso coração, rompendo, Senhor, as barreiras dos nossos pecados, ó Senhor, rompendo a barreira das nossas separações, da tristeza, dos sentimentos que nos distraem, das circunstâncias que nos distraem. Ó Deus, como Zaqueu, Senhor, queremos subir no alto da árvore para tentar te enxergar, ó Deus. Olha para nós com misericórdia neste momento, falando aos nossos corações, é que te peço, em nome de Jesus. Diz assim: e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outrem,
Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus para a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. E a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Esse é um versículo, um trecho da Bíblia que eu tenho assim aquele carinho que foi desenvolvido por causa das estratégias da igreja. O Grupo Som Maior tem uma música, né, que eles gravaram em cima desse trecho. Achei bem estranho quando eu ouvi pela primeira vez essa palavra cantada, mas foi tão efetivo que ficou marcado no meu coração, na minha mente, até hoje. É impossível ler esse texto e não lembrar do Grupo Som Maior. Não sei se mais alguém lembra dessa música, né? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, eternos afetos de misericórdia. E assim vai, né? E você canta quase que literalmente o trecho inteiro. Bem, mas esse trecho eu aprendi que ele mostra um pouco da realidade da igreja, de um paradigma que a igreja pode ter, deve ter, de como nós podemos ser. Diz que a Bíblia não é um manual para a gente chegar ao céu ou chegar à salvação, mas ela é como que um parâmetro, né? Você olha e vê o que deveria ser com os salvos. E aqui a gente tem um paradigma, um parâmetro para a igreja. Esse texto que eu selecionei, ele começa falando que nós nos revestimos do novo homem. E esse novo homem, por mais que a gente goste do enfoque pessoal da salvação, ele se refere muito mais a uma nova sociedade que a igreja pode representar, onde não há grego, não há judeu, não há escravo, não há servo, não há gente livre, não há bárbaro, não há culturas que façam barreiras e separações, onde Cristo é tudo em todos. É um paradigma de igualdade que a igreja pode trazer para a sociedade. Eu, às vezes, percebo assim no meu ambiente de trabalho, como algumas pessoas fazem questão de manter uma separação, uma patente, né? Alguns até gostam do paradigma do exército, né? Assim, eu ouvi essa semana passada, o que precisa de hierarquia, precisa de cada um saber o seu papel, quase como saber seu lugar na cadeia alimentar, que é uma expressão que a gente ouve também no serviço público, né? Qual o teu lugar na cadeia alimentar? Tipo assim, como tem os predadores e tem os que são só alimento para os demais. Mas o paradigma da nova sociedade que a igreja pode representar é um paradigma de igualdade. É um paradigma onde patrão e empregado são iguais, onde brancos e negros são iguais, onde pessoas que estudaram e pessoas que não estudaram são iguais. Dizem que o Império Romano acabou por conta do cristianismo, acabou com o Império Romano por conta disso, né? A partir de quando o escravo deu testemunho para o seu senhor, e o seu senhor se converteu, foi lá para o culto, e lá no culto o presbítero não era mais ele, o senhor, e sim o escravo.
E aí ele percebeu que os outros escravos também eram irmãos. Não tinha mais como se sustentar aquela sociedade de classes, de separações. E aí a escravidão existia no papel, mas já não existia mais na prática. Você vê que o texto do Novo Testamento, ele pouco faz defesa, apologia contra, né? Ele não tem uma tese contra a escravidão, mas ao mesmo tempo o cristianismo acabou com a escravidão no mundo. Óbvio que tem ainda resquícios de maldade, né? Mas onde o reino de Deus chega, as pessoas começam a experimentar novos padrões de igualdade, de dignidade. Mas o texto continua e ele fala para a gente se revestir de afetos de misericórdia. A palavra misericórdia, ela é latina, né? E a gente vem de miserável, de coração, mas ela é uma tradução, ela é uma adaptação de um termo, de um conceito hebraico, que não sou nenhum letrista, nenhum estudioso, mas ouvi que significa harã, né? E significa ventre, dando a ideia de que misericórdia é carregar a pessoa no ventre, assim como faz a mãe. A mãe não se relaciona à base do merecimento do filho. Ela se relaciona a partir da necessidade do filho. Onde as pessoas não são tratadas pelo que merecem. Ou seja, elas não recebem as punições que merecem e, pelo contrário, elas recebem o conforto e o fornecimento daquilo que lhes é necessário para a vida, para a sua dignidade. Até pulei aqui essa questão, antes de ele nos chamar a nos vestirmos de misericórdia, ele nos chama de santos, na ideia de que nós somos separados por Deus. Nós temos um chamado, né? Um chamado de mostrar Deus para as outras pessoas. Tem um texto de Hebreus que fala assim que sem a santidade, seguir a santidade, falando para a igreja, senão ninguém vai ver a Deus. A gente é muito tendente a entender que a santidade é o caminho para que nós vejamos a Deus. Mas o Paulo Júnior nos ensinou que, na verdade, a santidade não é um caminho para que eu veja a Deus. Ele é um caminho para que as outras pessoas vejam a Deus. Se eu sou santo, se eu sou uma pessoa separada, se eu vivo para Deus, em Deus, a outra pessoa vai poder enxergar a Deus de alguma forma. A gente tem ouvido aqueles que têm oportunidade, até eu recomendo, e acho que nós pastores também temos recomendado, ouvir as pregações do pastor Ed René, e ele tem dito das cartas para o novo mundo. A igreja é uma carta para o novo mundo, né? Nós somos cartas vivas para ensinar as pessoas esse novo homem que Deus está criando. Um homem, uma sociedade que não há essas diferenças de classes que as pessoas tanto gostam de ter. Dizem que um dos sofrimentos que levou a um efeito rebote na sociedade é perceber a separação que estava diminuindo entre as pessoas. Tipo, você vai no aeroporto e você encontra lá as pessoas que você achava que não tinham direito de estar lá, e a sociedade, infelizmente, reagiu a isso. Tem muita gente que ainda quer uma sociedade de classes, uma sociedade de separação. Eu tenho pessoas próximas que reclamaram, não consigo nem gente para ser empregado na minha casa, agora eles ganham Bolsa Família. É uma sociedade que se alimenta da diferença, da desigualdade. Não é esse o padrão do Evangelho. Não há separação entre... E quando alguém pode ver esse sentimento que brota de dentro da gente, de igualdade, nós estamos dando testemunho ao mundo e as pessoas podem enxergar esse Deus que ama todos de uma forma igual.
revestidos de bondade, no desejo de que todos sejam abençoados, no desejo de que todos recebam o bem, e eu sou portador do bem, eu posso ser o canal para isso. Revestidos de humildade. O Salmo 1 fala para a gente não se assentar na roda dos escarnecedores. Nós somos uma sociedade, não só de hoje, acho que isso é padrão do ser humano, do ódio. Você quer unir duas pessoas de uma maneira mais fácil? Arranje uma coisa para ela falar mal. A gente tem muito mais unidade no contra. Dos haters, né, que o pessoal fala. É o ponto de apoio para a sustentação de agrupamentos, baseados sempre em orgulho, na ideia de que existem pessoas que são superiores, que são melhores. E o que o Paulo está nos ensinando aqui, pelo Espírito de Deus, é que nós todos somos dependentes da graça de Deus. Nem como igreja a gente pode se vangloriar de dizer, não, nós somos o povo de Deus especial. Somos todos dependentes da graça de Deus. Revestidos de mansidão. A mansidão, eu sempre encarei pelo aspecto de você não ser raivoso, né? O antônimo de você não reagir às provocações, mas tem um aspecto da mansidão que eu tenho aprendido, que a mansidão é aquele que também que é uma pessoa que compartilha, que não sonega o que tem a capacidade de lembrar que, como Jesus orou, o pão é nosso. Os mansos são esses que repartem, são esses que querem, que não escondem o jogo, seja de conhecimento. Não é, a gente às vezes pensa só em dinheiro, pensa só em repartir dinheiro. Não, é conhecimento, é amizade, é ceder espaço numa conversa, é abrir espaço na rodinha para o cara que está chegando. Esse é o manso. Revestido de longanimidade, a capacidade de suportar sofrimento. Muitas vezes esse sofrimento somos nós que causamos, mas e nesse a gente esperneia, mas sabe que não tem que reclamar muito, que a gente sabe. No fundo a gente sabe que estamos sofrendo por escolhas erradas nossas. Mas quando o sofrimento é causado pelo outro, aí a gente tem a oportunidade de mostrar que somos longânimos e pacientes. Né? Falam de você aprender a suportar a imaturidade do outro. A gente que é pai tem essa experiência de aprender, né? Olhando no filho, nossa, ele está sofrendo, ele está se comportando desse jeito, mas eu já passei por isso. E aí você é longânimo com teu filho, você tem paciência, eu vou esperar ele amadurecer. E a gente tem que, como reino de Deus, estender essa paciência, essa longanimidade para os nossos próximos, né? A gente deixa de ter o outro para ter o próximo, que é aquele que a pessoa, a quem a gente, o alvo que deve ser o alvo do nosso amor. Suportando-nos uns aos outros. A tradução mais automática para suportando seria para a gente o tolerai-vos aos outros, né? Engolir, vamos engolir, né? Que nem o Zagala falava, vocês vão ter que me engolir. Mas o texto, até eu lembro, quando eu lembro dessa palavra, eu sempre lembro da Fabiana contando de quando ela aprendeu na igreja do irmão do Iri lá, de um pregador que falou que não é suportar de tolerar, é suportar de fazer suporte para o outro. De fato, é isso mesmo, a gente aprender a ser apoio mútuo. Você fala de suportar-nos uns aos outros. Acho que um bom exemplo de
de suportar, de dar suporte, foi o que os 4 amigos do paralítico fizeram, né? Eles pegaram uma pessoa totalmente sem condições de chegar até Jesus, uma casa abarrotada de gente, ninguém queria deixar, ninguém entrar, e eles tiveram uma estratégia ali de abrir o teto, fizeram toda uma engenharia, desceram com lençol, o paralítico, mas fizeram ele chegar até Jesus. Isso é suportar uma pessoa da melhor forma, que é levá-lo até Jesus. Às vezes a gente se comporta mais como as pessoas que estavam ali na sala, reclamando dos caras: o que vocês estão fazendo? Vocês estão atrapalhando. Vocês chegaram tarde. Eu sempre de certa forma, eu fico escandalizado com as reações de ajuntamentos cristãos grandes, assim, tipo shows gospel, essas coisas, onde as pessoas se matam para tomar o lugar do outro. Eu fico, meu Deus, o que é isso? Onde está o reino de Deus? Me lembra esse povo dessa casa que não deixava o paralítico chegar até Jesus. Tipo assim, eu cheguei primeiro, o lugar é meu. Isso não tem nada a ver com o que o próprio Jesus vai ensinar. Só que esses 4 discípulos, esses 4 amigos, eles deram o exemplo do paradigma para a gente. A gente suporta, a gente serve, a gente apoia, leva até Jesus e é capaz de Jesus perdoar o pecado do outro por causa do nosso suporte, que foi o que Jesus falou. Vendo a fé deles, Jesus perdoou o pecado do paralítico. Ninguém nem sabia, acho que esse paralítico tinha um pecado lá importante, mas Jesus falou que pela fé dos amigos dele, ele suportou, ele perdoou. Acho que é um bom paradigma para nós, como nova sociedade, como igreja para o mundo, né? Da gente suportar as pessoas a ponto de Jesus perdoá-las. O texto continua falando: perdoai-vos uns aos outros. Para mim foi importante lembrar que a fé cristã é a única religião, na verdade, na religião cristã. Eu vou até mudar, né? A fé cristã, diferente das religiões, é a única que ensina o perdão. Nisso a gente pode bater no peito, se orgulhar, pode ter um paradigma e um exemplo e um desafio para nós. Diz que todo relacionamento começa com amor, mas só consegue se sustentar no perdão. Quem não sabe perdoar, não continua junto. Então, como o Evangelho, a fé cristã, a nova sociedade, é o desafio da unidade, ela nunca será possível. Esse desafio nunca será possível se não houver o perdão. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos, assim como Cristo vos perdoou. É interessante que a gente ora o Pai Nosso e fala assim: perdoa as nossas dívidas. Quando a gente fala nossas, você não está falando só da sua, né? Apesar de que muita gente ora o Pai Nosso falando no coletivo, mas pensando no indivíduo. Nós somos uma mente tão doente nesse individualismo, que a gente é capaz de orar o Pai Nosso e a palavra diz uma coisa, mas o coração diz outra. A gente ora Pai Nosso, mas Pai meu, perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados. Dá-nos o pão, dá o meu pão. A gente ora e a cabeça está pensando só em si mesmo. É desafio de Jesus para a nossa cultura, né? Desafio de Jesus para o século XXI. Acho que até um pouco antes já tinha começado essa história do individualismo, mas hoje é muito forte. A ponto dos filhos terem ideia de que eles acham que não existe autoridade, eles são iguais, todo mundo é um indivíduo em si mesmo, responsável, sozinho.
mesmo dentro da família, a gente não tem esse senso de unidade. Que dirá em sociedade, que dirá em igreja. Mas a gente ora já falando, aqueles que não o faziam podem começar a ter essa consciência. Você já pediu perdão para o outro, né? Só resta você agora perdoar. Você já pediu para o outro para ele ser perdoado. Seria muito incoerente se você não o perdoasse. Ainda que os nossos corações muitas vezes estejam longe das nossas razões, da nossa crença, da nossa confissão de fé. Esse alinhamento entre crença, mente e coração, só o Espírito Santo pode fazer. A gente sempre se pega nos nossos estudos naquele embate, mas não é fácil, mas não é fácil. Eu diria que é impossível. Né? Então é a hora da gente cair de joelhos e falar, eu não posso, mas tu podes. É hora da gente usar isso para exercitarmos a nossa humildade. Eu dependo da graça de Deus. Eu não consigo perdoar, eu não consigo apoiar, eu não consigo ser misericordioso, eu não consigo ser manso, mas Deus pode em mim. Então, diz como a relação entre a lei e a graça. Né? A lei, esse padrão, esse paradigma, me põe de joelhos, mas a graça me põe de pé. O Espírito de Deus pode alinhar aquilo que eu já sei com aquilo que eu não estou sentindo. E se eu não estou em condições disso, eu posso pedir ajuda. Né? Eu sempre fico um pouco incomodado. Toda vez que a gente vai fazer oração, eu sou daquele que se incomoda ainda, que acha que a gente vive sempre na superfície quando nós estamos em ambientes coletivos. Gostamos de falar de doenças, de dinheiro, confessamos esses problemas, mas a gente nunca consegue falar das nossas angústias, das nossas dificuldades. Eu reconheço que, talvez numa sala de Zoom, que depois vá para o YouTube, não seja o melhor lugar. Mas, em que espaço que a gente está criando para pedir para o outro, olha, eu sei que eu preciso, mas eu não estou conseguindo. Eu sofro com muitas coisas que vai muito além desse que a gente fala, né? Eu lembro do House, quem assistiu a série do House, lá um médico existencialista, ele deixava uma coisa muito clara, as pessoas nunca falam a verdade. Elas estão sempre escondendo alguma coisa. Ela fala isso, mas não ouça só aquilo que ela está falando, tenta ouvir por trás. Tem coisas atrás do que se fala. Que a gente vai colocando, vai testando, né? Eu me exponho esse problema, que não é o meu cerne no meu problema, vamos ver como se reage, né? Porque tem coisas também que são as nossas feridas, são coisas muito difíceis. Mas eu sonho ainda que nós tenhamos esses ambientes seguros para a gente alinhar o nosso coração distante da nossa confissão de fé. Eu digo que muitas vezes nós nos comportamos como agnósticos, na verdade, ainda que professem uma fé de boca, uma fé confissional. Mas na prática a gente vive como se Deus não existisse. A gente tem medos como se Deus não existisse. A gente faz escolhas como se Deus não existisse. Nos comportamos como Esaú, levados pelas nossas paixões. E acho que a gente só tem as condições de reverter essas condições com amigos que nos levem até Deus, que intercedam por nós, que façam como aqueles que levaram o paralítico. Não foi nem a fé do paralítico, é a fé dos amigos.
Você vê a outra pessoa se acabando nos seus erros, nas suas escolhas absurdas. E nós, como igreja, podemos carregar essas pessoas. Revestido de amor, que é o vínculo, que é o elo, que é o que dá a liga, que é o creme de cebola no hambúrguer, né? Na carne moída para virar um hambúrguer gostoso. É o amor que dá a liga. É a farinha no bolo. Se não houver amor, né? Esses nossos ajuntamentos, sejam online, sejam presenciais, eles são mais doloridos do que edificantes. A gente ouve sempre falar, né, de famílias que é o dia 24 de dezembro, Natal, é a data odiada por muitas famílias. Porque a hora que fica estampado a carência de amor e que ela realmente não existe. O amor é o que dá a liga. O amor é o que é a razão de uma nova sociedade, desse novo homem. Novamente, Jesus diz para nós: sem mim, nada podeis fazer. Não sei quem consegue, na base do decreto, mandar no coração. Ame, ame. A gente até sabe que amor é muito mais do que sentimento. Amor são ações, mas são ações providas de uma sustentação que é a própria natureza de Deus. Ele fala: eu sou amor. Então, sem Jesus, a gente não ama. Por fim, a paz de Deus domine os vossos corações. Um texto fala que seja o árbitro nos vossos corações, seja o juiz, né? O pessoal dos boleiros gosta de futebol. Põe a paz para ser o juiz do jogo, do relacionamento. É como se ele dissesse assim, ó, se aquilo que eu for fazer, se a escolha que eu fizer quebrar a paz, não faça. Hoje eu pude ouvir uma frase, né, assim, no nossa reunião de pastores. Eu fiquei quieto porque eu quero que haja paz. Que a paz seja o árbitro nas nossas relações. Eu aprendi um pouco, porque às vezes eu sou do fogo. Eu não gosto de coisa debaixo do tapete, gosto às vezes de mexer nas feridas, mas acho que eu tenho que, às vezes, tem que aprender que a paz ainda ela é mais importante do que a verdade. Reconheço e continuo acreditando que vai ter hora que vai ter que levantar o tapete, entrar no quarto escuro, confrontar, mas o texto aqui está ensinando que a paz seja o árbitro. Que a paz... Agora, também não é a paz trégua, né? A paz que o mundo dá. Aquela paz, aquele acordo de cavalheiros. Aquele fingimento de que eu não toco no assunto, você não toca no assunto, mas a gente vive uma trégua. Mas a bomba está lá a ponto de explodir a qualquer momento. Eu acho que nós temos muito a aprender com Jesus sobre paz. A paz que não é trégua, mas a paz que é o juiz. E que nos ajuda a escolher: eu falo, eu não falo, eu faço assim, eu não faço assado. A palavra de Cristo habite em vós com sabedoria, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais.
Eu falei há pouco tempo atrás com vocês, acho que da última vez, sobre o Salmo 34, e o Tom traduziu assim, né? Que fazer salmos é contar a nossa história. Eu contei a história de Davi, que ele pegou um episódio da vida dele e viu Deus no episódio, e viu o livramento de Deus, e transportou essa experiência para outras. Eu acho que nós precisamos fazer mais disso. Contar um pouco das nossas vivências do passado. A gente tem sempre o olho para frente e esquece das coisas que Deus já fez. A gente cantava muito aquele: conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Mas a gente tem uma baita dificuldade, né? De contar bênção. A gente teve até a experiência com a família, porque eu dei testemunho de que eu comprei a casa, não deu certo, a gente tem medo de olho gordo. Não, às vezes não dá testemunho, medo de olho gordo. É estranho isso, né? A gente tem dificuldade de contar a nossa história, de sermos verdadeiros, de falar de vitórias, de contarmos dificuldades do passado que foram vencidas. Mas são essas que infundem a fé no coração. A gente, enquanto pai, tem que aprender a contar histórias. Eu lamento muito ser tão ruim de história. Eu fazia redação e sempre tinha a opção de narrativa ou dissertação. Óbvio que eu escolhi a dissertação, odeio narração. Mas é um imperativo para a gente, enquanto povo de Deus, a gente tem que aprender a contar história. A gente tem que aprender a lembrar as coisas que Deus fez, contar salmos, contar dos nossos pais, contar dos nossos avós, contar dos pais da igreja. As crianças de hoje acham que o mundo começou hoje, não sabem nada da vida, e acham que tudo se resume ao que eles estão assistindo do YouTuber. Porque a gente não tem tempo de contar as nossas histórias. Tudo que fizerem, seja em obras, seja em palavras, façam tudo para a glória de Deus. A gente chega num estágio, quanto povo de Deus, que até quando vai varrer a casa, ora antes. Deus é desse jeito, tá dando glória para ti. Eu aprendi um pouco disso a duras penas. Eu sempre confio muito, né, no meu trabalho, no que eu tinha aprendido e tal. Depois de muito... A história é mais ou menos assim. Comecei muito inseguro, né? Você se forma, não sabe fazer... Não tem segurança para fazer as coisas. Então, eu orava a cada procedimento que eu fazia. Mas aí você vai ganhando confiança, já começa a esquecer, já não ora tanto. Depois de muitos anos fazendo uma coisa, você vai tocando. Mas aí eu fui entrando em outras áreas de atuação, e aí eu pude ver, meu Deus, eu não consigo mais fazer uma conversa sem orar antes. Porque é na conversa que vem as armadilhas, que você fala mal do outro, na conversa que você esquece o que o Espírito Santo está te dizendo. Você se precipita e você fala e faz o que não quer. Então, hoje eu tenho aprendido a ser mais humilde e tentar, em qualquer conversa, orar antes de fazer isso para a glória de Deus. Vou conversar. Às vezes é motivado pelo medo, né? De não conseguir, de não corresponder, mas às vezes já não é mais pelo medo. Deus, eu quero te dar glória nesse momento, nessa atividade. Me ajuda. Acho que assim, com essa humildade a gente vai poder, em tudo que nós fizermos, seja em palavras, seja em atitudes, fazer no nome do Senhor Jesus.
dando graças a Deus Pai. Que assim seja. Que Deus seja o paradigma nos nossos corações, nas nossas relações, e que como igreja a gente seja luz e sal para este mundo. Amém. Que seja assim, Senhor. Que seja a nossa vida para o teu louvor.
que a tua palavra cale nos nossos corações, de maneira que a gente se lembre daquilo que o Senhor nos orientou. Que os nossos ouvidos e as nossas mentes estejam atentos a ouvir a tua palavra. Que a gente seja pacificador, que a gente seja justo, que a gente seja manso, que a gente seja, Senhor, honesto, que o mundo veja Cristo em nós, que a tua presença seja preponderante na gente, que a tua misericórdia, a tua graça seja expressada através dos nossos olhos, da nossa boca, das nossas mãos, que a tua presença seja, Senhor Deus, percebida em nós, que seja assim para a tua glória. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que as comunhões, que a comunhão, que a consolação do Espírito Santo permaneçam conosco agora e sempre. Amém. Amém. Só antes da gente liberar os nossos microfones, eu só gostaria que você tivesse... Essa semana eu tive uma experiência muito interessante de ter ouvido novamente a palavra do Bitum. E quando ouvi novamente, aquilo me soou tão especial. E posteriormente, no trabalho, no meu cotidiano, ouvi novamente. E por 3 vezes Deus falou comigo. E eu achei tão especial que eu gostaria de te motivar e te incentivar a ouvir, porque eu creio, irmãos, piamente, que a palavra de Deus dita no nosso ambiente é para nós. Aquilo que Deus fala aqui, através da palavra revelada, é para nós. Se você tiver a paciência de ouvi-la novamente, você vai encontrar um tesouro que é especial para a vida. Vale a pena. Por isso eu quero te motivar a, durante a semana, visitar lá, abrir o YouTube e ouvir novamente a palavra que Deus nos oferece a cada semana. Tem algo de especial para a gente lá. Amém? É isso. Que Deus os abençoe. Uma boa semana. E você esteja guardado e protegido pelo Senhor. Amém?